E nesse ponto de estar pronto para o momento, você precisa saber a diferença entre um sucesso ou um fracasso em uma visita. Conta um pouquinho para a gente, Walter. Como que você enxerga isso? O que, que é uma visita de sucesso? Você até falou que o objetivo dá um referencial de sucesso. O que é uma venda de sucesso e uma venda que teve fracasso, por exemplo, em vendas consultivas? Bom, esse é um ótimo ponto. Existe um autor chamado Neil Rackham que escreveu o livro Spin Selling, né? É um livro que fala de vendas consultivas. E ele dá uma boa explicação sobre essa questão do sucesso, com a qual eu concordo bastante. A partir do momento que você tem um objetivo, o atingimento desse objetivo, ele é um sucesso. Ou seja, por exemplo, meu objetivo é fechar um contrato com o cliente XYZ. Se eu fechei o contrato, eu tenho um sucesso. Tá? Mas também pode ser um resultado de sucesso, não só o fechamento, mas um avanço. Ou seja, eu fazer algo que tem como próxima ação por parte do meu cliente algo que encaminha para o fechamento daquele negócio, ou seja, para o atingimento do objetivo. Ou seja, o sucesso é tanto o fechamento do contrato quanto o avanço. Agora, se tem sucesso, também tem fracasso. E o que pode ser o fracasso? O fracasso pode ser a negativa, a direta e objetiva. Ó, não quero fazer negócio com você, acabamos aqui a conversa. Com você eu não compro e acabou. Você não come, acabou. Né? Ou pode ser também a continuidade. E isso é perigoso. Porque assim, você tem uma rotina com frequência e sequência de visita ao seu cliente. E você pode não perceber que você está indo todo mês do cliente, ou toda semana, dependendo de qual seja a frequência, e fazendo a mesma coisa. E isso não está resultando em um avanço. Isso é continuidade. Cada visita tem um custo. Custa tempo, custa energia, custa dinheiro, né? E custa também, você vai em um local, você tem que pagar o estacionamento do local, combustível, tem custo, visita tem custo. Se você não está tendo avanços, isso é um fracasso. Você vai, repete, faz a mesma coisa sem conseguir nada de diferente. Né? Isso é o que caracteriza na visão de Neil Rackham sucesso e fracasso. Como você tem que agir em relação a isso? Comece pelo objetivo. Perceba como tem um jogo de vai e vem aqui, porque, como eu disse, a venda não é uma coisa só, é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, comportamentos que você precisa ter. Você voltando pro objetivo, Você. vou te cortar um pouquinho, porque eu não vou deixar você bater minha carteira, não, que eu tava pensando num negócio muito legal. Eu vou Ah, segurar ela no bolso aqui, que eu quero falar pô, você desse ponto do acabou com o corte objetivo. agora. Acabou com o corte agora. Pô. Só a gente tava indo Olha, bem. Ai, eu tenho até um exemplo de Fórmula 1 oi, para ilustrar isso. o Salu foi mais ligeiro e eu não deixei ele Pois você é, bater você minha bateu carteira na e ele carteira, o puxou o Salu negócio foi aqui. e puxou Mas essa manda cadeira. bala, traz o exemplo, Salu. Gente, o Walter está falando aqui de uma coisa, eu vou ilustrar rapidamente um exemplo do mundo da Fórmula 1 que bate muito nisso que o Walter falou. Ayrton Senna, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, 1990. Ele tinha acabado de receber um novo colega, um novo companheiro de equipe, Gerhard Berger. E todo mundo dizia, cara, esse cara tem um talento. No primeiro treino, o Berger bateu o Senna em tempo. Perguntaram, e aí, Senna, um negócio para você agora vai apertar. Só que o Senna, ele tinha um claro entendimento do objetivo dele. Ele queria ser, naquele ano, campeão. Ele sabia que todos os fundamentos que fazem um piloto de Fórmula 1, ele estava estudando, praticando e treinando de forma exaustiva. Não se impressionou, ele disse, não, gente, ele tem muito talento, mas eu estou com meu talento e outros fundamentos muito bem preparados. Se vocês procurarem no YouTube, GP Estados Unidos 1990 foi uma das corridas mais brilhantes que o Senna teve. E aí, quando eu falo do companheiro de equipe, é que no mundo da Fórmula 1, o pessoal costuma dizer, o carro faz a diferença. Entretanto, se você tem dois pilotos correndo com o mesmo carro, isso é um bom parâmetro para você fazer a comparação. Procura lá. O Senna, naquele dia, ele estabeleceu um marco histórico, tá? Que ele atingiu um pleno amadurecimento, entregando fundamentos. Então, não foi só o talento.
E a gente está falando muito aqui de entender o mundo da venda complexa. E aí, a gente tinha falado agora há pouco sobre um carro de Fórmula 1 e um carro de rua. Então eu estou trazendo aí, GP Estados Unidos, Você 1990. tocou num ponto interessante que esses dias, estava até conversando com você sobre algumas frases célebres do Nelson Piquet, Isso. e aí perguntaram o que te espanta na Fórmula 1? Ele falou assim, me espanta o Berger ter chegado na Fórmula 1. E o segundo ponto, ele continuar na Fórmula 1, Pois é. porque ele não entendia que tinha talento nenhum ali. Aí, sabe qual é a questão que historicamente a gente consegue entender? O Berger, ele tinha muito talento, mas ele não aplicou, ele não desenvolveu esse talento. Ele achou o seguinte: meu talento por si só basta. E aí é aquela coisa do vendedor que acha assim: eu sou muito falante, eu vou vender. Foi o Berger na Fórmula 1. É uma analogia perfeita a que o Piquet fez, e eu como estudioso do assunto. Precisa concordar com ele, né? Mas, Walter, você estava falando do objetivo da visita, você estava falando sobre a venda complexa e o objetivo da visita. Sucesso, Né? sucesso. O sucesso em vendas e a gente conseguir atingir esse objetivo para ter sucesso em vendas, conseguir o avanço. É muito comum, quando a gente vai fazer, por exemplo, um trabalho de campo para iniciar um trabalho de treinamento, você olhar o objetivo da visita de um propagandista, por exemplo, estreitar relacionamento. Uhum. Eu entendo que isso não é um objetivo claro, porque o estreitar relacionamento, primeiro que é genérico. O quanto que você quer estreitar? Você quer se tornar amigo do médico a ponto de você ir na casa dele? Você quer se tornar conhecido do médico a ponto que ele olhe para você e saiba pelo menos de qual indústria você representa? Ou você quer criar uma relação de confiança a ponto que ele se sinta confortável em prescrever o seu produto? Então, eu sei que você ia falar sobre a construção do objetivo, e eu dei essa cortada em você e fizemos um corte. Aliás, tem alguns cortes já legais. A gente começou falando sobre não precisa ter só talento, né? Então, um corte legal, Duda, é você colocar assim, ó. Vendedor não precisa de talento. É um clickbait para a galera entrar e a gente vê que tá falando coisas diferentes aqui. Nesse ponto, Walter, traz o conceito, fala um pouquinho do conceito do objetivo para você construir, mas direcionado para algo que realmente você queira conquistar. Mesmo que não seja, a gente falando, por exemplo, do mundo da propaganda médica. Mesmo que você não consiga naquela visita construir construir não, conquistar a prescrição, quais são os exemplos de avanços que acontece isso e alguns exemplos também de avanços no mundo de vendas complexas que você consiga evoluir, mostrar claramente o que é um avanço? Olha, o objetivo da visita, vamos pegar esse caso da propaganda médica. Ele não é um objetivo que tem que ser inventado 100% pelo propagandista que vai falar com o médico. Ele é ele deriva de um objetivo maior que vem de uma estratégia de uma marca. Então, o construir relacionamento é um caminho por meio do qual você vai fazer a sua parte em nível de ação estratégica, que é aquela propaganda, em nível de ação tática estratégica, que é aquela ação que você faz na visita para atingir aquele objetivo maior. Se você vai fazer isso utilizando o recurso do relacionamento, ótimo, mas isso não pode ser um objetivo da sua vida. Você tem que ter um objetivo maior e alinhado com a estratégia da companhia, com a estratégia definida pelo marketing para aquela marca, para aquela solução, né? Isso acontece tanto na propaganda médica quanto na venda convencional de qualquer produto, de que seja, né? Pode ser a venda de conceito ou a venda de bem durável. E logo, a gente sabe, relacionamento é importante pra caramba. É muito importante, tem que ter. Muitas vezes a pessoa compra de você por causa do relacionamento. Isso é verdade, isso é um fato. Sem dúvida. Isso é um fato, tá? Não podemos ignorar isso. Mas a performance, para que você tenha saltos de performance, para que você consiga atingir objetivos maiores, você precisa estudar, você precisa se desenvolver, você precisa de ter processos estruturados e você precisa de conhecer a melhor forma de fazer uma venda consultiva, que não é só utilizando o relacionamento, porque aí tem um limite, tem um teto. Relacionamento é importante demais, mas tem um teto. Ele tem um teto. Então, o objetivo, ele é o seu norte. É ele que vai guiar. É com base no objetivo que você vai ter que buscar o desenvolvimento. Uma coisa puxa a outra. Se você não tiver metas realmente desafiadoras,
você vai acomodar. E a gente acomoda porque o nosso cérebro busca sempre o conforto cognitivo e físico. Ele busca isso, é da nossa natureza. Porque a autopreservação é um mecanismo de autopreservação. E você precisa, de alguma forma, vencer essa batalha mental. E o vendedor precisa vencer essa batalha mental. Então, quando o vendedor fica bravo porque recebe uma cota muito alta, né? Eu lembro, né? Eu lembro quando eu estava como vendedor, trabalhando em uma indústria, e no início do ano, ou final do ano anterior, vinha a cota do ano. Ó, você tem que vender tantos milhões. Eu olhava para aquilo e falava, Diz não a vai. lenda, quando a convenção era muito boa, outra cota vinha ferrada. Pois é. Tinha que Pois pagar é. a conta depois. Quando eu olhava, parecia aquele meme que tem hoje em dia. Não vai dar! Não vai dar! Né? Porém, de verdade, eu olhava para aquilo e falava, eu não posso apavorar. É tipo tomar banho gelado. Quando você entra, você não pode fazer... Você tem que controlar a respiração. Controla a respiração. Controla a respiração. E tá lá a cota. O que eu tinha que fazer? Divide em 12. Eu tenho 12 meses para bater. Divide em 12 meses. Depois que eu dividi em 12, eu olhava a sazonalidade. Falava, opa, eu posso puxar um pouquinho mais aqui. Aí eu olhava o pipeline da companhia. Não, vai ter lançamento de produto. Opa, se vai ter lançamento, eu já agrego um valor um pouco maior aqui. Com um produto novo que eu não tinha antes para vender. E aí você fala, nossa, ainda está muito grande. Divide esse mês em 4 semanas. Divide em dia. Divide por cliente. Divide por visita. E aí você constrói uma meta objetiva, uma meta smart, uma meta atingível, mensurável. E você consegue chegar no seu objetivo. Ou seja, você perguntou agora há pouco do planejamento. Tudo isso é planejamento. Não é só pegar a pasta e sair batendo na porta do cliente. Isso é bom, porque vendedor tem que ter atitude. Vendedor tem que ser executor mesmo, tem que chegar chegando. Mas você precisa se desenvolver, você precisa se aperfeiçoar na venda, para que você consiga crescer na carreira. Quando você faz isso, todo mundo que está à sua volta olha para você e fala assim, pô, esse cliente está pequeno para esse cara, ele precisa de desafio maior. Esse setor está pequeno para ele. Não, o cargo tá pequeno para ele. Tem que promover essa pessoa, porque ele precisa de desafio, ele gosta de desafio. Se você não der desafio para ele, ele vai desanimar. Ele precisa participar de uma campanha de vendas difícil, onde ele tem que se superar em muito que ele já fez até hoje, para conseguir continuar motivado. É assim que funciona com o vendedor. Você trouxe um ponto interessante, e aí eu vou contar uma mancada que eu dei uma vez. Eu era vendedor, isso vai fazer pelo menos uns 23, 24 anos. Trabalhava numa empresa francesa que trabalhava com implantes mamários e eu cuidava aqui de São Paulo. E a gente já tinha um bom mercado. Só que tinha um cirurgião plástico, vou até falar o nome dele, Ricardo Marujo. Era tido como o cirurgião plástico ali, o melhor de todos, aquele que cobrava mais caro, que vinha paciente do mundo todo para operar com ele e era quase inacessível conseguir visitar. Um dia encontrei com ele no congresso, comecei a bater um papo, ele falou, não, vai lá me visitar. Eu fiquei tão empolgado em falar com ele, que eu esqueci de me preparar para o encontro. Na hora que eu estava na frente dele, e eu já tinha feito sei lá quantas visitas, já era algo muito que rotineiro, que ele está acostumado, eu olhei para ele e falei, doutor, eu fiquei tão empolgado de vir aqui, que eu nem sei o que eu vou falar para você. Ele deu tanta risada, acabou. A sinceridade acabou conquistando o coraçãozinho dele, ele se tornou meu cliente, a gente acabou se tornando amigos aí durante muito tempo, forneci para ele. Porém, podia dar errado, não estar preparado tinha tudo para dar errado. E é o mesmo caso do relacionamento. Você falou agora importante, né? O relacionamento ele ajuda a vender e muitas vezes ele vende. Ele vende. Mas a gente não pode deixar de considerar um ponto muito assim, importante. Quando eu me relaciono bem com uma pessoa, não significa que eu confio nela a ponto para fazer negócio. Quantas pessoas do nosso dia a dia que a gente se relaciona, que a gente gosta, que a gente bate papo, mas você fala assim, olha, fulano tá trabalhando com tal coisa, cara, eu gosto dele, eu bato papo, de repente até tomo cerveja com ele de sexta-feira, mas não é a pessoa que eu me sinto confiante para fazer negócio. Então, o relacionamento ajuda. Mas se eu me ancorar no relacionamento, com certeza eu vou perder muitas oportunidades. Sim, sim. Né? O relacionamento ele tem que ser, ele é uma potência, né?
Isso é um conceito de Aristóteles. Aristóteles falava que tudo é potência. Então, o conceito de matéria-prima vem de Aristóteles. Você olha uma árvore, ali você tem a potência para aquilo se transformar em um belo armário. Né? O relacionamento ele pode seguir o mesmo conceito, porque você precisa transformar esse relacionamento, né, em ato. Você tem que ativar essa potência para que ele se transforme em vendas. Então não adianta só ele estar lá. Quando você vê um menino tocando piano, uma criança tocando piano, você fala, poxa vida, que legal, esse menino tem potencial para música. Né? Ele tem porque em algum momento aquele potencial foi ativado e transformado em ato. Todos nós, por sermos seres humanos, temos essa potência, né, de fazer a leitura de uma partitura e transformar aquilo em música. Mas nem todos nós tocamos. Né? Já um macaco não é da natureza dele tocar um instrumento, fazer a leitura de uma partitura. O ser humano sim, mas nem todos nós ativamos essa potência. Com o vendedor é a mesma coisa. Ele precisa transformar esse relacionamento em resultados. Por isso que o objetivo é importante. Ele não pode perder o objetivo de vista. Se ele perder, isso passa barato. Fica no oba-oba, fica um ambiente agradável. Às vezes ele vai até encontrar com o cliente dele, tomar um café, almoçar, tomar uma cerveja, mas não consegue transformar aquilo em resultados. E o relacionamento sem uma venda estruturada, ela se torna muito perigosa. Porque às vezes você se torna tão amigo da pessoa que na hora que você está vendendo, mas na hora que tem um problema, ele não separa, que é aquele conceito do método Harvard de negociação, pessoas de problemas. E ele vai associar o seguinte, como esse meu amigo não resolveu o meu problema? Me deixou na mão, não quero mais saber dele. Então você construir algo técnico, estruturado. Você falou, muito legal esse conceito de potência, porque isso me lembra um conceito da neurociência, que é você construir novos engramas. Um novo engrama é você construir um novo grupo de conexões neurais de um novo aprendizado. Então, quando você aprende, por exemplo, tocar um instrumento musical, você cria um novo engrama no seu cérebro, no qual você desenvolveu um novo aprendizado e desenvolveu o seu cérebro. E é muito bacana porque se você aprender a tocar outro instrumento, você vai usar o mesmo engrama. Então, se você quiser criar novas conexões, criar novos aprendizados, é importantíssimo que você aprenda coisas novas. Né? Então você desenvolva novas habilidades. E podem ser habilidades simples, às vezes, como você aprender a consertar coisas. Tudo isso faz você trabalhar melhor a sua capacidade cerebral. E como que eu trago isso para o mundo de vendas? Quando você desenvolve um engrama estruturado para trabalhar com as vendas consultivas, aquilo que é técnico passa a se tornar natural. Porque se você for extremamente técnico, você vai se tornar robotizado. E aí não precisa de você. Porque um robozinho que ligar para o cliente, como essas ligações chatas que a gente recebe de gravação, resolveria o problema. O ser humano faz essa diferença e você está preparado para agir diferente de um robô, faz todo sentido.